Boa tarde. Eu agradeço a presença de todas as pessoas que estão aqui hoje. Agradeço aqueles que estão nos acompanhando pela internet. E eu hoje tenho um prazer muito grande de receber aqui uma escritora que eu muito aprecio, muito admiro, que é Lúcia Bittencourt, e que vai nos falar, no ciclo O que eu sei dela, vai nos falar de Anita Malfatti. Com isso, nós estamos fazendo hoje um deslizamento da literatura para as artes plásticas. Esse ciclo, até agora, teve escritoras falando de outras escritoras. No caso, foi Carla Madeira, que falou de Carla Madeira, e Helena Alves Cruz, que falou de Carolina Maria de Jesus. Hoje, nós temos uma escritora que vai falar da pintora Anita Malfatti. Lúcia Bittencourt é muito conhecida pela sua escrita. Ela é formada em português e literaturas pela UFRJ, é doutora em literatura comparada pela Universidade Federal Fluminense. Começou a publicar ficção graças ao Prêmio Sesc de Contos de 2005, que foi conferido à secretária de Borges, publicado pela Record em 2006. Pela mesma editora, ela publicou ainda os contos Linha de Sombra e o romance O Amor Acontece, todos dois pela Record. Como ensaísta, ela recebeu o Prêmio da Academia Brasileira de Letras de 2012 pelo livro O Banquete, uma degustação de textos e de imagens. Gosto muito desse título. Publicou O Regresso, a última viagem de Rimbaud, romance finalista do Prêmio Rio, no ano de 2015, pela editora Rocco. Lúcia tem participado de diversas antologias, entre as quais se destacam Olhar Paris, organizado por Leonardo Tones e Simone Paulino, e Vou Te Contar, organizado por Celina Portocarrero, e o Livro Branco, organizado por Henrique Rodrigues. Primeiro pela Rocco e esse último pela Record. Então, trata-se de uma obra bastante diversificada e hoje ela apresenta aqui um ângulo que eu desconhecia, né? Que é a de uma apaixonada pelas artes plásticas, né? Ela já falou aqui várias vezes, falou sobre Proust, ela é uma especialista, nada mais, nada menos do que em Proust, né? E hoje ela vai abordar, então, Anita Malfatti, que teve um papel, e ela dirá isso agora, teve um papel extremamente importante na história das artes no Brasil. Com a palavra, Lúcia Bittencourt. Lúcia, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada. Eu também quero agradecer o convite que chegou gentilmente através de Antônio Carlos Sequim e de Rosisca para vir falar aqui, e é um salto, porque eu estou acostumada a falar sobre escritores, mas dessa vez vou falar sobre uma pintora, e uma pintora que eu gosto muito e que me apeguei a ela pelo fato de ser uma pintora que foi um pouco, até Rosisca que me deu o termo, cancelada, né? A gente tem que lembrar que muitas vezes a gente fala no modernismo e as coisas são meio escamoteadas. Mas eu quero agradecer e dedicar essa palestra aqui às minhas alunas proustianas, que sempre me dão força e vêm
estão sempre ao meu lado, minha família também, que está aí. E eu quero agradecer muito a presença de todos que vieram e dos que assistem e assistirão pelo YouTube. Eu sou fã do canal do YouTube da ABL, não perco. Quando eu não venho aqui, eu sempre assisto. Então, o que eu sei dela, ou o que as telas de Anita Malfatti me dizem. Em 1922, logo após a Semana de Arte Moderna, a vida de Anita Malfatti parecia ter se estabilizado. As reações negativas e até violentas à sua arte, quando Monteiro Lobato procurou, com o poder demolidor de suas palavras, convencer a todos que a arte moderna ou era fruto da paranoia ou não passava de mistificação, tinham se amainado com o surgimento de novos aliados que se sentiam modernos ou, pelo menos, inclinados a aceitar as novidades artísticas. Seus admiradores e simpatizantes se ampliaram com a inclusão de Tarsila do Amaral, em julho. Formou-se, nesta ocasião, o Grupo dos Cinco. Próximo slide, por favor. Num desenho feito por Anita Malfatti, que se representa adormecida num canapé, Oswald de Andrade e Menotti Del Picchia aparecem cesteando no chão, deitadinhos ali. Oswald é o mais gordinho. Sobre um tapete, enquanto Mário de Andrade e Tarsila do Amaral, de costas para os companheiros, compartilham um tamborete e tocam-se ao piano. O grupo se reunia no ateliê de Tarsila, que, aos 35 anos, independente, bonita e simpaticíssima, conquistara a todos. Embora Anita a tivesse apresentado aos amigos como pintora, pelo depoimento de Menotti em A Gazeta, de 27 de dezembro de 1950, percebemos que Tarsila causou mais impacto como mulher do que como artista. Escreve ele: pintora? Tinha eu na frente uma das criaturas mais belas, mais harmoniosas e mais elegantes que me fora dado ver. Anita foi companheira constante para a recém-chegada que voltava, após 2 anos na Europa, trazendo uma caixa de pintura cheia de tintas bonitas, muitos vestidos elegantes e pouca informação artística. E isso é dito pela própria Tarsila em Confissão Geral. Todos procuravam atraí-la para a modernidade e se revelavam enfeitiçados por seus encantos. Malfatti era a referência da modernidade, mas os modernistas de então já começavam a cultuar uma nova musa, talvez esteticamente mais agradável por sua figura alta, elegante e sedutora, circulando por São Paulo em disparada no famoso Cadillac verde de Oswald, numa alegria delirante, querendo conquistar o mundo para renová-lo. Sem problemas financeiros, Tarsila partiria, no fim do ano, pronta para aprender a arte moderna e decidida a conquistar Paris. E já em janeiro de 23, foi seguida por Oswald de Andrade, seu pretendente. Aquela quadrilha drumondiana esboçada no desenho, Anita, que amava Mário, que amava Tarsila, que amava Oswald, que amava o sucesso e todas as mulheres do mundo, desfez-se. O novo ano, porém, veio alimentar os sonhos de Anita quanto ao pensionato artístico que lhe permitiria estudar em Paris. Sempre firme em seu desejo de partir para a Europa, confessara, numa carta para Tarsila de 2 anos antes, setembro de 1921, que essa sua ambição participava mais do tormento do que do prazer, mas que se conformava com a sua condição. Dizia ela na mesma carta: uma mulher sozinha, sem capital e com honestidade, não pode fazer fortuna. Disso já me convenci. Por isso, me contento em ser uma artista sem popularidade nem dinheiro. No vernáculo piedoso dos que me querem bem, incompreendida. A bolsa de estudos finalmente lhe foi concedida e a artista mal pôde acreditar. Absorta em seus preparativos para a viagem e encantada com os sonhos que as notícias do sucesso borbulhante de Oswald e Tarsila lhe provocavam,
Anita antecipava um futuro igualmente brilhante para si. Oswald já havia mencionado seu nome em 11 de maio, na conferência que proferira na Sorbonne, O Esforço Intelectual do Brasil Contemporâneo. Sua tela tropical, eu peço para o próximo slide, fora colocada em exposição ao lado dos trabalhos de outros artistas sul-americanos, na inauguração da Casa da América Latina. Victor Brecheret, Villa-Lobos e Di Cavalcanti, amigos desde antes da semana, já estavam em Paris, e ela contava com uma temporada de companheirismo e aprendizagem. Com a mudança para Paris, no entanto, Anita deixou de ser a referência moderna e passou a ser a competição. Numa carta coletiva para Mário de Andrade, por favor, o próximo slide. Não sei se dá para ver direito, mas eu vou ler aqui. Numa carta coletiva... me perdi. O Sérgio Millier, jornalista educado na Europa e começando a carreira de crítico de arte, Di Cavalcanti, jornalista e pintor carioca, e Victor Brecheret, escultor paulista de origem italiana, fazem referência à chegada da pintora. Sérgio afirma que ainda não a vira. Outro dos missivistas, numa brincadeira grosseira, escreve: Anita chegou de primeira classe e eu ficaria muito feliz se ela voltasse de terceira. Até mesmo a amiga Tarsila, em correspondência com sua família, mostra seu espírito competitivo. E eu cito: acha-se aqui também o Di Cavalcanti, pintor do Rio, muito considerado. Ele e Anita disputarão a mim o primeiro lugar na pintura moderna brasileira. Note-se que Tarsila mal tinha começado suas aulas de pintura moderna e já se considerava a primeira colocada entre os pintores brasileiros. E continua referindo-se especificamente a Anita. Ela me deu, no nosso primeiro encontro no hotel, a noção que, em vez de uma amiga, tem uma rival. Assim, ao invés de apresentar a companheira de antes ao grupo de intelectuais de prestígio com quem estava convivendo, que foi o que Anita tinha feito quando ela chegou de Paris, ela deixa de lado e esquece de incluí-la na lista de convidados para seu luxuoso ateliê, onde servia cachaça brasileira, além de fazer saraus divertidos onde Villa-Lobos e Erik Satie podiam tocar o piano Erard de concertos, e onde autores célebres e críticos respeitados vinham experimentar um cigarro de palha feito com cheiroso fumo de corda trazido do Brasil. Pode-se dizer, citando a descrição de Sérgio Millier, que, e eu cito, a paulista de 400 anos, a descendente dos bandeirantes, dos Amaral milionários, a que se refere Silva Leme na genealogia paulistana, transformara-se, para agradar e conquistar essa França que descobria a latinidade e o exotismo endinheirado dos rastaqueras, naquela que ficou conhecida como a caipirinha vestindo Poiret. Voltemos a Anita, que chegava a Paris com uma grande dor de cotovelo. Ao partir, tinha recebido um telegrama de Mário de Andrade, desculpando-se por não ter ido encontrá-la na estação de trem. Próximo slide, por favor. E que prometia: escrevo hoje contando minha saudade e desespero. Ele escreveu uma carta em que enfatizava sua amizade. E Anita também escreveu uma carta em que declarava seu amor. Aparentemente, o poeta respondeu dizendo que não podia corresponder a tais lirismos. Tanto a declaração de Anita quanto a recusa de Mário não se encontram nos arquivos do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, que guarda a correspondência de ambos. Mas o arquivo de Anita tem uma missiva enviada, provavelmente da escala feita em Dakar, na qual pede a Mário que destrua a correspondência anterior, pois havia cometido um, entre aspas, crime de lesa amizade, ou seja, escrever, e cito de novo, uma carta sentimental a um amigo.
Nesse mesmo arquivo consta uma outra, datada de 27 de outubro, quase que um mês depois, na qual ela volta a se explicar, dizendo que sua correspondência sentimental tinha sido fruto de um curioso caso psicológico. Ao partir, analisa, toda minha grande amizade tomou o aspecto de um grande amor. E completa pedindo: hoje não tenho medo nem vergonha de a ter escrito, mas quero que a rasgues, por cavalheirismo, a minha amizade. Apesar de mostrar-se, digamos, curada do curioso caso psicológico, vale notar que entre as telas deste início de sua temporada parisiense encontra-se um nu feminino, e eu peço o próximo slide, que vocês veem o que os especialistas, eu não sou ninguém em arte, eu só sou escritora. Aí você tem o que eles dizem que seria um autorretrato de Anitta, né? Mas eu vou ler aqui. Um nu feminino, onde, segundo Luzia Portinari Grédio, autora de Anitta Malfatti, tomei a liberdade de pintar a meu modo, alguns desconfiam que, inconscientemente, Anitta tenha se autorretratado em frente a duas de suas obras, A Estudante Russa, que também é tida como um possível autorretrato, e Retrato de Mário III, sintomaticamente mostrado sem os olhos e sem boca. Cego por não enxergar ou cego por não querer ver, comenta Grédio, que certamente tinha notícia desse quiprocó amoroso. Apesar da falta de entusiasmo dos colegas, a pintora se instalou no modesto Hotel Central, onde estes viviam. O próximo slide, por favor. O hotel ainda está no mesmo lugar, em frente a uma pequena praça retratada por Anitta em sua Paisagem de Paris. Mas, reformado, já não possui o quarto número 5, decorado de azul e amarelo, onde Anitta se hospedou. Nem guarda lembranças da presença de outros artistas brasileiros que ali viveram. A pintora também conseguiu alugar um ateliê modesto ao lado do de Brecheret, que podemos visitar numa crônica de 10 de abril de 1949, uma visita a Brecheret, escrita por Tarsila. Um grande e velho portão de ferro quase em ruínas. No interior, enfileiravam-se, num beco estreito e longo, os ateliês barrocos. O calçamento rústico lembrava o nosso pé de moleque das cidades antigas. O ateliê era um salão onde se trabalhava, onde se comia, onde se dormia, onde se recebia. Aquecimento a carvão num aquecedor primitivo. Iluminação elétrica ou a querosene? Era querosene. Entretanto, ali morava um grande artista. O espaço de trabalho de Anitta, no mesmo endereço, mas num outro barracão, devia ser semelhante. E lá também morou uma grande artista. Os brasileiros de Montparnasse levavam a vida apertada de quem recebia um estipêndio de 500 francos mensais e precisava economizar para pagar todas as suas despesas. E, embora se cruzassem pelas ruas do bairro com o casal Tarcivaldi e seus sofisticados amigos Paulo Prado e Blaise Cendrars, que vinham aos restaurantes da moda, até hoje estão lá o La Coupole, Le Dôme, La Rotonde. Os bolsistas, no entanto, se satisfaziam com os pratos fartos e baratos das cantinas e bistrôs populares. Vez por outra, a convite de Oswald e de Paulo Prado, ou de Paulo Prado, né? Anitta era incluída. Talvez ela nem tivesse roupa adequada para o local. A desigualdade econômica dificultava o convívio das duas antigas amigas. Tarsila, incentivada por Oswald, gastou, em apenas 20 dias, no famoso ateliê do estilista Paul Poiret, o equivalente à quantia total dos 5 anos de bolsa conferidos a Anitta. 5 anos de bolsa são 60 meses, vezes 500 francos, daria 30 mil francos. A Tarsila gastou 29.647 numa única nota fiscal.
E note-se que nesta conta não se encontram incluídos os quadros de Picasso, Léger e outros, nem o icônico mantor vermelho. Pode trocar o slide, por favor? O icônico mantor vermelho com que Tarsila se retratou e que era, por acaso, de outro costureiro. Então, a conta lá do Jean Patou também devia ser bastante elevada. Deixo de comentar aqui outros episódios de sua estada na Europa para passar ao dia 27 de setembro de 1928. Anita chegava a São Paulo trazendo na bagagem, conforme exigido pela Bolsa, 2 cópias de quadros célebres para entregar para a Pinacoteca e várias telas de sua autoria. Algumas para doar à Pinacoteca, também de São Paulo, outras para a realização de uma nova exposição. Seus amigos mais chegados sabiam que ela não mostraria novidades como as que havia trazido no retorno de suas outras temporadas de estudo. A primeira em 1910-13, na Alemanha, onde, décadas mais tarde, em A Chegada da Arte Moderna no Brasil, ela diz ter visto pela primeira vez o que era pintura, chegando a ficar tonta ao visitar os museus de lá, e a segunda, do final de 1914 a agosto de 1916, em Nova York, que foi, em suas palavras, o tempo maravilhoso de minha vida. E, por favor, o próximo slide. Tem algumas obras desse período aqui. As 3 pequeninas são da época de Nova York e as outras 2 maiores são da época que ela teve na Alemanha. Anita estava mudada. As obras que desenvolvera em Paris tinham resultados menos polêmicos. Suas figuras eram estilizadas, mas não distorcidas, e os interiores que pintou eram mais detalhados, muito mais domésticos. Suas cores estavam em outra paleta, e as pinceladas nervosas e cheias de movimento, que vocês veem aí, essas coisas meio arredondadas e tudo, né? Toda vez que eu vou falar alguma coisa fora, eu me perco. As pinceladas acalmaram-se. Entre suas telas e desenhos, ainda se encontravam as paisagens e retratos costumeiros, mas temas religiosos ou até místicos pareciam dominar seu imaginário. Podem trocar o slide também. Tem 2 telas aí. Da direita é a Ressurreição de Lázaro e a da esquerda, Puritas. As mudanças efetuadas em sua arte não eram uma questão de moda, nem se tratava de um acovardamento, como os modernistas brasileiros, entre eles Mário de Andrade, lamentavam. Anita era uma mulher madura, foi para a França aos 33 anos e voltava prestes a completar 39. Precisava ganhar a vida com a única atividade que a sua deficiência física e seus estudos lhe capacitavam, a pintura. Anita tinha uma atrofia no braço direito que comprometeu sua mão também. Ela fez várias operações, mas não conseguiu corrigir esse problema. Precisava ganhar a vida com a única atividade que ela podia, a pintura, mas nunca se dispôs a abandonar sua excelência artística. Queria era pintar a seu modo, como ela dizia, escolhendo não pertencer a uma escola, mas se aproveitando de suas linguagens sempre que fossem adequadas ao seu desejo de expressão. Observou e aprendeu novas técnicas, não só em Paris, mas nas visitas que fez à Itália. Foi a museus e interessou-se por obras de pintores ditos primitivos. Deslumbrou-se com os murais que visitou em Pompeia. Analisou, comparou e experimentou diversas técnicas, modernas ou antiquíssimas. Poderíamos dizer que fez um aprendizado não apenas sincrônico, mas diacrônico, capacitando-se a ensinar a história da arte, tanto do ponto de vista teórico como na prática.
As obras que expôs nos salões em que participou dialogavam com as tendências do que ficou conhecido como a Escola de Paris. Trocar o slide, por favor. Vocês estão vendo algumas telas que ela exibiu em Paris. Foram bem recebidas pela crítica francesa. Fotos de seus quadros saíram nos jornais e seus trabalhos sempre foram notados e comentados com simpatia. Só os modernistas brasileiros é que insistiam em dizer que ela estava perdida, que seu trabalho já não mostrava a força máscula de antes. Na França, ela marcou sua presença como colorista e recebeu elogios pela construção lógica e sólida de suas obras. Também comentaram seus nus, desenhos sucintos e refinados. O Fujita diz que ele era o primeiro, mas que ela era a segunda desenhista de Paris. A crítica foi unânime em destacar a fatura tão pessoal, tão nítida desses nus. Poucos artistas da escola moderna podem apresentá-los tão notáveis. Isso está em L'Exposition des œuvres de Mademoiselle Anita Malfatti, que saiu no Paris Times no ano da exposição dela. Realizou sua exposição individual em dezembro de 1926, numa galeria hoje desaparecida, a Galerie André. E ela diz: bem simpática e bem colocada, sem ser uma galeria de nomeada. Escolhi conforme pude pagar. Informa numa carta a Mário de Andrade, de dezembro de 1926. Embora tivesse contratado uma espécie de publicista, a pessoa recebeu adiantado, mas não entregou o serviço contratado. Foi preciso que a artista resolvesse tudo sozinha, desde o catálogo amadorístico, onde figurava apenas a reprodução de uma das telas na capa e a relação das obras expostas, sem textos de autores famosos à guisa de introdução. Em contraste flagrante com a primeira exposição individual da vida de Tarsila do Amaral, conforme a descrição feita por Anita numa carta a Mário de Andrade, onde revela as suas opiniões. E eu leio. Tarsila abriu a exposição com muito sucesso e cumprimentos. Gostei muito de certas coisas. Não gosto de outras. Acho-as pouco sinceras. A negra acho ruim. Aliás, penso que a dona rompeu relações comigo há tempos, parte por causa dessa tela. Não gosto da Cuca. Gosto muito do Morro da Favela. Di já fez aquilo há anos, mas o de Tarsila é infinitamente melhor. As molduras, adoráveis obras-primas para a pintura dela. Ela, curiosa e sempre bonita. O catálogo lindo você recebeu, com certeza. Se não, mando a você o meu. Com um poema de Blaise Cendrars, São Paulo, abrindo o catálogo lindo, e na capa o seu autorretrato com o cabelo todo puxado para trás, revelando brincos de pingentes muito longos e olhos amendoados, ela se apresenta como uma espécie de ícone, um verdadeiro projeto de marketing avant la lettre para as telas que hoje ilustram e explicam o movimento pau-brasil. Era a sua primeira exposição e ela já estava na galeria mais elegante de Paris, a Percier, graças ao apoio e supervisão de Blaise Cendrars. Curiosamente, ele também, com problemas no braço direito, ele tinha perdido o braço direito na explosão de uma granada durante a guerra. E como Anita, seu outro anjo da guarda, eram os anjos manetas que acompanhavam a vida de Tarsila. Tudo foi muito bem planejado, galeria, molduras de Pierre Legrand, catálogo e convites, e regiamente pago. Na mesma carta em que relata a exposição, Anita ousa expressar sua conclusão. Falando a respeito do passado, ela reclama. Todas aquelas coisas passadas formaram parte de uma colossal campanha pró-pintura Tarsila do Amaral. Só, Mário, eu custei para burro para perceber.
E você trabalhou com o coração em vez de cabeça, ou os dois juntos, não sei. Bem-aventurados os que têm olhos e não veem. Por isso, um dia você será feliz. É uma dor de cotovelo, porque ela achava que o Mário era apaixonado pela Tarsila. E foi, ele fez a corte a Tarsila, né? Foi por esta época que Anita Malfatti criou duas de suas telas mais apreciadas do período. Podíamos trocar o slide? Do período parisiense. Canção de Montmartre, de 1926, e Mulher do Pará, 1927. Esses dois quadros, quando vistos em conjunto, formam mais um dos contrastes nos quais Malfatti parece sugerir diálogos e reflexões. Explorando as diferenças no espaço e no colorido, ela sublinha as semelhanças que unem as duas mulheres nas suas atitudes e olhares. Ao contemplá-las, temos a sensação de que são prisioneiras, mas que se julgam livres por terem as janelas. Julgo, porém, que as telas podem representar as diferenças entre a musa de Montmartre, talvez Tarsila, dominando Paris e fazendo com seus cuidados suas sementes desabrocharem, e a contida mulher do Pará, num gesto quase de oração, sozinha, esperando, e a gente vê que as almofadas para os cotovelos indicam que por um longo tempo que ela fica esperando, né? Com um único vaso de plantas que nem é muito pujante, plantas agrestes, e sua cabeça ampliada por um penteado fora do usual, que talvez até não passe de uma capa abotoada, porque aquelas coisinhas brancas ali parecem botões, né? Para guardar seus pensamentos, que já nem cabiam mais na cabeça. Finalmente, as telas que Malfatti escolheu copiar para o acervo da Pinacoteca, por favor, pode trocar de slide, eram dois quadros célebres. A Mulheres de Argel, de Eugène Delacroix, onde vemos três mulheres de pele clara e cobertas de joias, e mais uma outra de tez escura e vestida mais simplesmente, em pé, de costas, afastando-se. Seria talvez interessante explorar a condição desta quarta figura e o porquê de sua iminente partida, mas o tempo é curto, eu tenho que correr. Delacroix, deslumbrado com sua visita ao Marrocos e Argel, mostra o luxo e a voluptuosidade exótica que apaixonavam a Paris baudelariana. A outra tela, de Jean-François Millet, As Respigadoras, ou mais conhecidas como Les Glaneuses, de 1857, representa três camponesas pertencentes às camadas mais baixas da vida rural, mulheres que recolhiam as sobras de grão deixadas no campo após a colheita. Há um contraste marcante entre temas, de um lado luxo, do outro miséria. A escolha feita por Anita parece nos mostrar os dois extremos da vida que testemunhou em Paris e que não se distanciam da nossa realidade brasileira. Uma sociedade desigual, cuja pequena parcela cheia de luxos e exageros exibe-se sem pejo frente a pessoas que mal possuem o que comer e que muitas vezes não têm oportunidade de conseguir um trabalho para se sustentarem. O olhar abrangente e atento de Anita Malfatti percebia o momento de distensão dos anos 20, que passara à posteridade como os anos loucos, mas apreendia também suas contradições. E a artista, e eu repito, que nascera mulher numa sociedade patriarcal, com uma grave atrofia no antebraço, que também afetava sua mão direita, sem beleza nem posses, e, portanto, sem esperanças de um casamento ou de sustento, se posicionava dividida entre a idealização das odaliscas, vivendo uma vida que se imaginava ser de luxo e luxúria, mas que escondia a sujeição e objetificação feminina, e a triste realidade das mulheres que, sem acesso ao mercado de trabalho, viviam de recolher as sobras de uma abundância que só enriquecia a alguns poucos. Pode trocar de slide. Atentemos para o quadro de Millet. A representação da classe trabalhadora, eu destaquei assim os pedaços em cima. Lá em cima você tem as classes trabalhadoras,
que na tela a gente não consegue ver muito bem, né? Naquele quadrinho menor à esquerda está o cavalo e no lado de cá as montanhas de grão. A representação da classe trabalhadora, uma multidão sendo supervisionada por um único proprietário ou seu preposto, a cavalo, vista no plano de fundo, na horizontal, e em perspectiva, quando a gente vai entrando no quadro, né, que você tem lá ao longe os grãos, a colheita abundante, imensa, são 3 morros de colheita, e as mulheres, a miséria das mulheres postas em primeiro plano. Parece dizer que, naquela ocasião, a elite francesa já se esquecera de uma das 3 palavras de ordem da Revolução Francesa, igualdade. Não foi por acaso que a tela de Millet foi duramente repudiada pelos críticos de arte em 1857, que o acusaram de estar promovendo a agitação social e o retorno aos patíbulos de 1793. Terror. Ao copiar a tela, Anita acentuou um pouco as cores dos chapéus das trabalhadoras e da roupa para mostrar as cores da bandeira francesa, azul, branco e vermelho, evitando que o detalhe passasse despercebido. Já na cópia da tela de Delacroix, podemos trocar de slide? Eu fiz uma montagem botando uma sobre a outra. Tá? As cores são menos vibrantes que as da tela original, que, após sua restauração em 2021, revelam todo o talento de colorista do mestre francês. Mas Anita viu ainda com o verniz que deixava a tela um pouco mais amarelada, né? A fascinação pelas cores foi possivelmente uma das razões pelas quais Anita, sempre interessada no assunto, escolheu esta obra. A grande diferença nesta cópia é a redução das dimensões. Se para a reprodução de Millet, Anita manteve as dimensões originais, a monumental tela de Delacroix, que é 1,80 m por 2,29 m, é uma tela muito grande, né? Teve sua medida reduzida por Anita para 1,28 m por 1,75 m. Podemos interpretar essa redução como um comentário da pintora, percebendo que esse modelo de representação do feminino começava a ser questionado. As primeiras conquistas de direitos iguais para as mulheres se concretizavam. Lembremos-nos do voto feminino, que se iniciou na Inglaterra de 1918, mas somente para mulheres proprietárias, e foi ampliado em 1928 para todas as mulheres. E não é possível deixar de mencionar a Revolução de 1917, que, num primeiro momento, trouxe direitos iguais para as mulheres russas e novas esperanças para todas as mulheres. Anita nunca se manifestou abertamente quanto às questões políticas. Sem proselitismo, no entanto, percebia bem a situação, principalmente a feminina, que lhes negava direitos básicos como a instrução igualitária e o direito ao voto. Aliás, uma das características dos retratos que pintou, podemos trocar o slide, é que, à exceção desse, La Live, que você vê a mulher sorrindo, né? Os outros todos, sejam de modelos reais ou imaginários, se apresentam com a boca cerrada. Podemos passar para o próximo slide. Lábios apertados, olhos em geral desviados, evitando que o público descubra o que calam. Aí, em cima, são 3 homens, né? E embaixo, 3 retratos de mulheres. As mulheres sempre com a boca bem fechada, bem calada, e os homens igualmente calados. Suas obras e ações mostram seu pensamento e comentam, a seu modo, a sociedade em que viveu. Reparem que, numa tela da década de 1940, por favor, troquem o slide, a colheita de algodão, aparecem figuras curvadas, no caso femininas e masculinas, abaixo da linha do horizonte,
remetendo à opressão transmitida na obra de Millet. Vocês sabem que quando a gente pinta de baixo, as pessoas aparecendo abaixo da linha do horizonte, você cria um teto que dá uma sensação de que a pessoa está presa, que está sendo reprimida, né? Pelo menos isso é o que dizem os historiadores, os entendidos em arte, né? E aí ela faz esse mesmo posicionamento das pessoas curvadas. Mas, remetendo à opressão na obra de Millet, Malfatti omite o potencial revolucionário da multidão presente na tela francesa. Aquele grupo de trabalhadores não aparece. Porém, no primeiro plano, uma mulher se ergue, se põe em pé, e seu rosto tristonho é também pensativo. Pensar pode ser um ato revolucionário. Em 1929, a crise da Bolsa de Nova York abalou o mundo. No Brasil, provocou a crise do café, seguida por 2 revoluções. A sociedade paulista foi gravemente afetada. Mas em sociedades desiguais como a nossa, a roda da fortuna assusta, dá uma volta, mas acaba se acomodando no mesmo lugar. No momento do abalo, no entanto, o mundo parece estar em transformação. Fortunas são perdidas, casamentos são desfeitos, alguns, os delicados, podem até morrer. Mas a vida é uma ordem, ensina o poeta, no caso Drummond, né? Por breves instantes, a desigualdade econômica entre as 2 principais pintoras modernas da América do Sul se desfez. A quatrocentona e a filha de imigrantes precisavam trabalhar para se sustentar igualmente. Precisavam aguentar essas adversidades. A Tarsila até foi presa porque foi para a Rússia, etc. Anita sobreviveu dando aulas e participou da criação do Sindicato dos Artistas Plásticos. Engajou-se, educando, trabalhando em conjunto. Tarsila casou-se mais 2 vezes, depois de romper com Oswald, né? Perdeu e recuperou a fazenda, sobreviveu escrevendo crônicas, pois as manifestações da pintura de vanguarda eram pouco vendáveis. Nas palavras de Luiz Martins, seu último marido, quando ele casou-se com ela, ele viu que ela tinha em casa amontoadas todas as telas das fases Pau-Brasil e Antropofagia. Anita, ao morrer, ainda conservava consigo muitos dos quadros pintados nos primórdios do modernismo. E conservava também sua carteira de trabalho, sem sequer uma única anotação de emprego. As leis trabalhistas não a beneficiaram, e eu sempre me emociono quando penso nisso. Espero ter sido clara e que, ao fazer esse vai e vem entre Anita e Tarsila, tenha conseguido demonstrar que o talento de ambas não está em questão. A desigualdade de condições econômicas e sociais favoreceu Tarsila, como creio que fica evidente para todos, menos para a própria pintora iludida. Sempre achou que ela era muito... E ela era realmente muito talentosa, mas ela achou que tudo aquilo se devia ao talento dela, não percebeu a máquina que estava moendo, né, extraindo seu suco. Dentro do esquema patriarcal em que viviam, ambas foram usadas e abandonadas quando o projeto de modernidade já não mais precisava delas. Já havia pintores do sexo masculino para eles poderem incensar, né? Tarsila, que conservou sua beleza por muitos anos, teve um final de vida triste. Perdeu sua neta primeiro, afogada num acidente, sua filha, e ficou paraplégica. Anita foi propositalmente apagada, cancelada, é a palavra certa, né? Apresentada como a sensitiva do Brasil e como mulher que sofre, fazendo impressionismo colorido, não por seus inimigos, mas por Mário de Andrade. É que para o culto modernista, Anita só valia enquanto vanguarda.
Tadeu Chiarelli defende a tese de que a artista e sua produção teriam sofrido um processo de instrumentalização por parte dos historiadores do movimento da semana, né? Pois pergunta-se ele: como dar credibilidade a um movimento estético ideológico cuja primeira grande artista abandona seus postulados para começar a abraçar aqueles que teoricamente deveriam ter sido superados? Apelando para uma argumentação desrespeitosa para com a artista, na época, uma mulher que buscava profissionalização e com experiência no exterior, o que não seria pouca coisa para uma mulher brasileira com defeito congênito na segunda década do século passado, transformaram essa profissional numa mulher apenas insegura, capaz de colocar entraves à sua própria produção a partir de uma crítica de jornal. Isso está num artigo dele chamado Tropical, de Anita Malfatti, reorientando uma velha questão. Quando recebi o convite para participar da série O Que Sei Dela, lembrei-me do título de um filme de Godard, Duas ou Três Coisas que Eu Sei Dela. Um olhar masculino, seguro que sabe duas ou três coisas, nem sempre positivas, sobre uma mulher. Mas o ela do título é também uma cidade e uma sociedade em vias de transformação, num ruído constante de obras e discursos, acelerando-se como de viadutos desagradáveis. Uma mulher, uma cidade e uma sociedade já sujeitas ao poder das imagens. Lembrei-me, então, da foto maldosa publicada num jornal de São Paulo, quando do centenário da Semana de 22. Na matéria, próxima a uma foto de Tarsila do Amaral, no auge de sua beleza, o editor estampou a foto de uma senhora de meia-idade, com um chapéu estranho e os lábios muito pintados. Por favor, pode trocar o slide? Vocês estão vendo ali, né? Era Anita, ainda na mira dessa tentativa de desconstrução. Por isso, como um protesto, modifiquei o cartaz do filme de Godard. No lugar da bela protagonista, que eu ainda deixo aparecer ali o olhar dela, vocês estão vendo a foto publicada pela Folha. Cercada pela moldura de todos os ruídos que nos atordoam, impedindo-nos de notar como estamos sendo manipulados. Coloquei à parte o autorretrato que a pintora ofereceu a Mário na sua juventude. E também a foto de seu rosto, inteligente, já na meia-idade, sorrindo, simpática e um pouco irônica. O ridículo recai sobre quem tenta desmerecer os que possuem verdadeiro valor. E eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigada, Lúcia, por essa exposição rica e perspicaz do que permeou a história do modernismo. Uma história subterrânea do modernismo, mas que é verdadeira, né? E que, num certo sentido, foi também determinante da posteridade que foi garantida a uma ou outra, né? E que sacrificou, de certa maneira, a obra da Anita Malfatti, né? Que é uma obra que foi, eu não diria ignorada nos últimos anos, porque não é o caso, mas não teve, evidentemente, a consagração que teve a Tarsila do Amaral, né? Em certo momento, eles chegaram a cancelar até mesmo a participação da Anita, aquela indiscutível de que ela trouxe aquela arte moderna para São Paulo, dizendo que não, tinha sido Lazar Segal. Acaba. Não, que isso, não era nada, não, era o Lazar que trouxe. Cerca a Semana de 22 todo um cruzamento de críticas, né,
que apresentam versões que são versões que estão sendo progressivamente demolidas. Quer dizer, o tempo não tem perdoado essa idealização que foi feita de alguns autores em detrimento de outros. Né? Na sua exposição, houve uma coisa, logo no começo da sua exposição, que sempre me pareceu extremamente interessante, né? Que na crítica do Monteiro Lobato aparece muito explicitamente uma sugestão de loucura. Não é uma suspeita, é uma afirmação. Uma afirmação de que aquilo representava uma expressão da psicose. E é curioso, porque ele refaz com essa acusação a mesma que atingiu o Picasso. E, pasmem, na boca do Jung. Quer dizer, o grande psicanalista, que foi o Jung, quando se deparou pela primeira vez com a obra do Picasso, disse: o diagnóstico é fácil, esquizofrenia. Né? Bom, então, isso é um fator que chama a atenção de como, no tempo, você encontra críticas que são extremamente perigosas e que são marcadas pelos vícios de um tempo. Quer dizer, por trás da discussão sobre a arte moderna estava a discussão sobre se aquilo era ou não era uma manifestação de uma doença mental, simplesmente. Né? Então, isso atingiu fortemente, no Brasil, a Anita Malfatti. E atingiu também o mundo inteiro com a questão do nazismo, né? Aquela arte degenerada. A gente não pode nunca esquecer dessa questão. No nazismo, primeiro, e, posteriormente na Rússia, né? Onde, por exemplo, Kandinsky foi relegado aos purões dos grandes museus. Não, era considerado realmente uma arte degenerada, quando não de um louco. Né? Então, essa questão que feriu lá atrás a Anita Malfatti mostra também, revela uma coisa que eu acho muito forte, que você foi mostrando progressivamente muito bem no seu texto, eu acho, que é um diálogo de surdos do artista com a crítica. Quer dizer, a crítica se autoriza uma crítica dos artistas que determina o destino deles, muitas vezes. E isso é uma coisa extremamente perigosa. Não é? E vê-se no destino da Anita que ela foi, desde o princípio, vítima da autoridade da crítica, da suposta autoridade da crítica, né? Que dita quem realmente traz alguma coisa, enfim. Eu achei isso, foram fatores assim que me chamaram a atenção, a maneira como você realmente reportou esse percurso, essa trajetória de uma pintora que, afinal de contas, precedeu a Semana de 22. Né? Que, em relação a... Eu me engano ou não? Não, ela está pintando, está expondo desde 1913. Exatamente. Aí, 17 foi o grande escândalo de Monteiro Lobato, né? Ela foi procurada por aqueles que tinham começando, porque eu tive que tirar muitas coisas, porque a gente tem um tempo aqui, né? E como eu fiz uma pesquisa longa, eu estava tentando escrever um romance sobre a vida dela, mas eu acho que eu vou desistir. Não, acho que ninguém quer saber mais de Anita, não. Mas, então, tem coisas que você vê que eram trabalhadas me perdi também, agora que eu vou falar bobagem. Mas que ela
eu queria trazer mais para ilustrar mais coisas aqui, mas não podia, porque é muito. Então, são muitos detalhes. Não tem só a prepotência da crítica, mas tem toda a genialidade. Desculpem, mas eu acho Oswald de Andrade um gênio, só que tem que um gênio que estava trabalhando em benefício próprio. Ele é um gênio, sabe, que fez muita coisa boa, mas ele era um gênio de marketing. Ele construiu esse movimento do nada, né? Que era uma cidade... São Paulo, quando a Anitta foi para a Alemanha na primeira vez, São Paulo não tinha um museu, nenhum, zero. Não existiam galerias de arte, não existia nada. Você tinha os ateliêzinhos dos pintores que faziam arte. Eu acho que já tinha o Liceu de Artes e Ofícios, mas que era voltado para construção civil, para essas coisas de você fazer igrejas, ornamentações. Mas não tinha absolutamente nada. No Rio de Janeiro já tinha, desde o tempo, porque foi sede do governo, né? Mas São Paulo não. São Paulo era uma cidade muito tosca. E a Anitta viu essa cidade crescendo e foi acompanhando e foi se desiludindo também, porque ela viu que, como ela precisou trabalhar desde cedo, porque ela era filha de imigrantes. Naquela época, as leis trabalhistas não existiam. Então, quando o pai morreu, ele morreu muito cedo, a mãe ficou com 4 filhos, 2 rapazes e 2 moças, né? A Anitta e a irmã, que também nunca se casou. Eu suspeito que a irmã talvez tivesse um pouco de... Eles dizem que ela era tímida demais, mas eu suspeito que talvez ela tivesse dentro do espectro autista, porque toda vez que ela arranjava um noivo, aí ela ficava nervosa, rompia, não queria. Então, talvez fosse isso, mas isso aí é uma suposição. E ela teve que trabalhar para sustentar aquela casa. Ela e a mãe. A mãe também dava aulas de inglês, porque ela era de nacionalidade americana, embora a origem da família fosse alemã. Então, ficou aquela situação assim muito, muito evidente para a Anitta, que as desvantagens de ter nascido mulher, de ter que trabalhar ali onde não havia um espaço para ela, porque ela não podia nem ser vendedora. Ela tinha a vergonha daquele braço, que ela sempre carregou aquele lenço cobrindo o braço direito. São coisas... Porque, na época, por que ela tinha vergonha desse braço? Talvez porque, na carteira de identidade dela, estava escrito sinais particulares, defeituosa, defeito na mão esquerda, sabe? Naquela época era assim, você tinha essas coisas. E era uma época de tão doentia que as pessoas com algum defeito físico eram marginalizadas. Quando eu mencionei aqui o Blaise Cendrars, o poeta, como ele tinha perdido o braço, na época que ele chegou para viajar aqui pelo Brasil, a convite do Paulo Prado, não queriam deixar ele desembarcar, porque ele era portador de defeito físico. Acreditem ou não, foi preciso, mas, claro, aí o Paulo Prado se movimentou, falou com um amigo, porque todos eram amigos do presidente, do ministro, não sei o quê, e aí ele recebeu autorização para desembarcar. São coisas que são muito difíceis mesmo. A Anitta tem um mérito não só do seu talento, mas da sua força de nunca ter desistido. Ela era uma mulher baixinha, ela tinha 1,54 m, a Anitta 1,70 m, né? A Tarsila. E a Anitta 1,54 m, mais para gorduchinha, e sem nenhuma vantagem, né? Daquelas vantagens femininas, não, porque ela tem mãos de fada. E o Mário insiste em todas as cartas para ela, quase todas, ele fala, beijo suas mãos divinas. Sabe? Eu precisava ficar insistindo no assunto. Desculpa, eu não quero me alongar, porque eu acho que a gente já está estourando o tempo, mas eu fico tão apaixonada com essas coisas. Desculpe. Não.
Lúcia, muito obrigada. Foi ótimo. E eu devo anunciar aqui os próximos eventos. Na quinta-feira, nós vamos ter uma mesa redonda sobre o jornalismo antes e depois da inteligência artificial. Uma conversa entre duas gerações de repórteres, o Ednei Silvestre e o Benhur Correia, e a coordenação de Ana Maria Machado. E, na próxima terça, dentro do ciclo O que eu sei delas, nós vamos ter Lília Schwartz, que vai nos falar de uma senhora chamada Amália Augusta. Amália Augusta, para quem não sabe, eu acho que a maioria das pessoas não sabe, Amália Augusta é a mãe de Lima Barreto. E podemos imaginar, portanto, dada a obra da Lília e a proximidade que ela tem com esse tema, né? Ela foi biógrafa do Lima Barreto, que a escolha que ela fez de falar não de uma escritora clássica conhecida, mas da mãe de um escritor, vai ser um enfoque extremamente interessante. E eu convido a todos para participarem dessa quinta e dessa terça-feira próxima, aqui na BL, nesse mesmo lugar, na quinta-feira, às 5h30, na quarta-feira, na terça-feira, às 16h. Muito obrigada pela presença de todos. Mais uma vez, Lúcia, muitíssimo obrigada a você. E eu aguardo todos aqui.